Olá, boas-vindas a esta análise explicativa. Hoje, a gente vai entrar de cabeça num mistério urbano que faz qualquer um repensar tudo o que sabe sobre cidades. A grande questão é: como as cidades medem ou falham drasticamente em medir a vida humana? O foco dessa nossa investigação é uma pesquisa acadêmica profunda sobre a cidade Nova Heliópolis, lá em São Paulo. Os dados que a gente vai desdobrar aqui revelam exatamente o que está oculto nas entrelinhas dos mapas oficiais e como o planejamento urbano muitas vezes ignora quem mais precisa. Parte 1. A discrepância dos dados. Aqui a gente cai direto no mistério central dessa investigação. A discrepância estatística aqui é no mínimo chocante. De um lado, a gente tem o Censo Demográfico Oficial do IBGE de 2022, registrando ali pouco mais de 55 mil moradores em Heliópolis. Do outro lado, o levantamento feito pela UNAS, que é a União de Moradores Local, aponta para uma população de aproximadamente 200 mil pessoas. A diferença é de cair o queixo, não é? É um abismo. Isso leva a gente a uma pergunta inevitável. Onde foram parar 145 mil pessoas? É literalmente a população de uma cidade inteira sumindo do papel. O ponto crucial é que não estamos diante de um simples erro de matemática ou um arredondamento mal feito. É uma falha sistêmica gigantesca. Quando o Estado não consegue nem contar a própria população, fica completamente impossível planejar políticas reais de saúde, educação ou moradia. Esse apagão de dados acontece porque as metodologias tradicionais acabam desenhando umas linhas totalmente arbitrárias nos mapas. Para se ter uma ideia, o limite territorial que o IBGE adotou simplesmente excluiu complexos habitacionais inteiros, como o Singapura e os Redondinhos, que na vida real fazem parte de toda a dinâmica ali de Heliópolis. Foi preciso que a própria comunidade cruzasse registros do SUS e da Secretaria de Habitação para provar que a contagem oficial estava ignorando a realidade de dezenas de milhares de pessoas. É por isso que essa validação liderada pela comunidade é absolutamente essencial. Parte 2. Espaço como injustiça social. A ciência mostra que essa invisibilidade toda é, na verdade, uma característica estrutural da cidade. Para entender como isso funciona, a pesquisa resgata o conceito de cidadania truncada, do brilhante geógrafo brasileiro Milton Santos. A ideia é bem clara. No papel, a lei garante os direitos de todo mundo, certo? Saúde, trabalho, transporte. Mas na prática, esses direitos são literalmente neutralizados quando a população é empurrada para os extremos geográficos da metrópole. A distância física em relação aos centros urbanos basicamente corta ou trunca o exercício real da cidadania. E essa exclusão física não anda sozinha. Ela vem de braços dados com o que Pierre Bourdieu chamou de violência simbólica. É um mecanismo super invisível, mas muito poderoso. O estigma que colocam sobre a favela ou a periferia é tão forte que a própria sociedade acaba internalizando isso. É como se morar longe sem infraestrutura fosse uma consequência natural da vida, e não uma exclusão que foi intencionalmente fabricada e planejada. E a frase do Edward Soja amarra esse ponto perfeitamente. A injustiça não é apenas social ou econômica, mas fundamentalmente espacial. A grande sacada aqui é que a desigualdade habitacional não é só um efeito colateral triste da pobreza. Ela é um mecanismo espacial ativo de exclusão. A desigualdade foi desenhada no mapa. Parte 3. O paradoxo das políticas. Bom, se a exclusão foi desenhada no mapa, o que o Estado tentou fazer para apagar esse desenho nas últimas décadas? A trajetória das políticas habitacionais, de 1989 até agora, é um verdadeiro zigue-zague. É uma montanha-russa de prefeitos, governadores e projetos que começam e não terminam. A pesquisa brilha muito ao cruzar essa linha do tempo política com a realidade de Heliópolis, escancarando uma falta de continuidade que é crônica no Brasil. Passando bem rápido por essas fases, a gente tem a reestruturação da CDH lá em 89. Depois, nos anos 90, o projeto Singapura tentou urbanizar e verticalizar a vida das pessoas ali mesmo, no próprio local. Dando um salto para 2009, entre o gigante Minha Casa Minha Vida, focado na produção em massa pelo governo federal. E mais recentemente, a gente vê novidades como as parcerias público-privadas e o programa Pode Entrar tentando criar novas dinâmicas. Só que todas essas iniciativas esbarram num paradoxo muito amargo. Bilhões e bilhões de reais foram investidos na construção de casas, mas qual é o problema? A maior parte foi erguida totalmente desconectada das redes de transporte, sem serviços urbanos básicos e subordinada à especulação imobiliária. A ironia dolorosa disso tudo é que, ao tentar resolver a falta de moradia, as políticas do Estado acabaram, na grande maioria das vezes, isolando as pessoas ainda mais e reforçando aquela mesma segregação que deveriam curar. Parte 4. A força da metodologia.
Como é que a ciência consegue realmente enxergar e investigar a verdade desse território? Essa parte é espetacular e é o coração da pesquisa. O estudo usou o que a gente chama de método misto, ou seja, juntou a frieza rigorosa dos dados matemáticos com o calor e a vivência do dia a dia das pessoas. Teve modelo estatístico quantitativo pesado com regressões espaciais, cruzado com pesquisa qualitativa de campo, ouvindo quem mora lá. Mas o verdadeiro divisor de águas científico dessa análise foi a integração comunitária. Ao elevar os dados da ONAS ao patamar acadêmico, a pesquisa criou uma visão 360 graus que nenhum escritório de planejamento da prefeitura seria capaz de formular sozinho. A sofisticação dessa produção de dados comunitários é surreal. A UNAS fez o diagnóstico colaborativo territorial com quase 400 entrevistas. Através do observatório De Olho na Quebrada, eles mapearam zonas de alagamento que, pasmem, não existiam em nenhum mapa oficial do governo. E com o projeto Renda Digna, eles provaram matematicamente que as métricas padrão de renda simplesmente não funcionam na periferia, porque o dinheiro ali rende muito menos devido à falta de acesso a infraestruturas. Mas para orquestrar tudo isso, é preciso muito cuidado, o que a pesquisa define de forma muito elegante como vigilância epistemológica. Isso significa manter o rigor analítico lá em cima, mas sem perder jamais a empatia e a escuta atenta do território. É um equilíbrio super delicado. Sem proximidade, a academia só reproduz a mesma invisibilidade do Estado. Mas sem rigor metodológico, o estudo perderia a força científica e a validade. Eles acertaram na mosca. E chegamos na parte 5, relevância científica e social. Qual é o legado real desse mergulho metodológico? O impacto científico e social do estudo é imenso. Primeiro, porque a pesquisa expõe e comprova, de forma inegável, uma subnotificação demográfica gravíssima que distorce a alocação de recursos públicos. Segundo, porque ela quebra barreiras e valida a pesquisa participativa da comunidade dentro da universidade. E terceiro, e de forma mais contundente, prova que erguer paredes e entregar um teto não resolve a vulnerabilidade social. Se não houver integração espacial e dignidade humana no projeto, a política pública já nasce falha. Tem uma citação da urbanista Hermínia Maricato que sintetiza essa discussão maravilhosamente bem. Ela nos lembra que a precariedade habitacional nas metrópoles não é uma anomalia do sistema, mas sim um produto estrutural do nosso modelo de urbanização. Ou seja, a informalidade não é um acidente de percurso. Ela é o resultado direto de um sistema que reserva a cidade formal para o grande capital e empurra o restante da população para as margens. E a gente encerra a análise de hoje com uma daquelas provocações de tirar o sono. Se as métricas e os mapas oficiais do Estado conseguem falhar em ver 145 mil pessoas morando em um único bairro, o que mais a gestão das nossas cidades não está conseguindo enxergar hoje? Fica aqui o convite para a gente começar a olhar muito além das linhas imaginárias do mapa, entender a potência real dos dados comunitários e repensar de verdade como estamos medindo a justiça humana. Agradecemos a companhia nessa explicação e até a próxima jornada de conhecimento.